Hey, Anakin, tudo bem com vocês? Anakin mais uma vez aí na área. Então, pessoal, hoje nós temos aqui um A14 versão 5G, beleza? Qual que é a falha desse dispositivo? O lojista enviou para a gente dizendo que o aparelho entrou para ele com falha de microfone, mic 1, tá? O aparelho não funcionava o microfone para as ligações nem áudio do WhatsApp. Ele tentou trocar dock, né? Trocou dock. Inclusive esse dockzinho aqui é bem safadinho mesmo, né? Pode ver aí, ó. O FPC dele vem soldado até torto, né? É bem feio. Ó. Mas, mesmo assim, deveria funcionar ou apresentar algum esboço de funcionamento. E não deu certo. Tá? Então, nesse procedimento de troca de dock, o aparelho, segundo ele, parou de ligar. A 14, vocês sabem que a gente tem um histórico bem duvidoso sobre eles, né? Só que o que dá mais defeito é a versão 4G, né? Essas falhas aí de ficar apagando e não ligar mais, tá? Aquelas falhas lá de memória e CPU. No 5G eu tenho poucos relatos disso daí, então já fiquei um pouco mais tranquilo em pegar. Esse aparelho, quando chegou, a gente começou a analisar, tá? E já batemos aí na inspeção visual, ó, algumas falhas aí, né? Por oxidação. A gente achou oxidação em alguns pontos, ó, na parte de SIM card, né? E ó, mais LDOs aqui oxidados, tá bom? Aqui oxidado também, tá? Então, assim, esse aparelho teve contato com líquido, né? E o cliente disse pro lojista, jurou de pé junto que nunca teve contato. Só que esse telefone é de um funcionário do cliente do lojista. Então ele não tem realmente certeza do que ele tá falando, porque o telefone não fica 100% do tempo com ele, né? Aí a gente consegue provar também que realmente esse aparelho já teve contato com líquido ou umidade, tá certo? Então, qual que foi a primeira coisa que eu resolvi aqui? Questão de 5 minutos, batendo o olho aí no FPC de imagem, né? Nós identificamos aí que a linha anodo, né, do backlight estava aberta por oxidação, tá? Então já fizemos aí, né, a reconstrução da linha anodo aí para voltar da backlight. Então, primeira falha. O lojista disse que o aparelho estava desligado, que ele não ligava mais, e não é um aparelho que não liga, é um aparelho que não apresenta backlight. Tá? Então ele tinha imagem no display, mas não tinha backlight. Resolvemos, beleza. E aí fomos testar as falhas por mic 1. Tá? Quais são as trilhas aí responsáveis por mic 1? As 3 primeiras, tá? Que é o que a gente tem acesso aí na borna. Esqueci de abrir a borna aqui, eu vou abrir ela agora para a gente conseguir ver junto. Esse aparelho aqui eu estava analisando ele ontem, né? Passei orçamento pro lojista aí e estava esperando ele aceitar. É onde a gente vai mexer, é um setor um pouco mais crítico, né? Então, além de ser crítico, eu ainda precisaria reformular o orçamento, porque o defeito que ele passou, o relato que ele passou seria mais simples, né? E não é. Esse aparelho deu entrada para a gente, na verdade, como troca de FPC, tá? FPC de display, beleza? Então, não tem condições de fazer esse reparo de placa, ainda mais nessa magnitude, né? Com o mesmo valor de uma troca de FPC display, tá? Isso é fato. E aí, nós enviamos para ele o orçamento, ele aprovou. Agora a gente vai fazer esse reparo aí e torcer para dar certo, tá? Já vou remover as câmeras aqui enquanto a borne eu abro. A borne tá aí na tela de vocês já, né? Esperar ela carregar. Esse modelo é o A146B, tá? A14 versão 5G. O vídeo vai ser por uma tentativa de reparo, pessoal. Então, agora são 21h17. Já deixo bem claro que nós não temos hora para acabar, tá? Então, o reparo ele é completo.
Eu não sei quanto tempo vai demorar. E, na verdade, isso não importa, né? O que importa é a análise e, como consequência aí, garantir o Pix. Então é isso. Estamos abrindo aí. Seguimos, né? Então já tá aí com o nosso Hardware Solution aberto aí na tela, tá bem? Então, para vocês entenderem junto comigo, pessoal, ó lá, as 3 primeiras trilhas, ó. No caso, as 3 não, as 2 primeiras, né? As duas, a linha 3 e a linha 5, que no caso é o segundo e o terceiro, são responsáveis aí pelo funcionamento do microfone principal, que é o mic 1, certo? Então esse mic 1 aí, pessoal, ele precisa ter valores aí na linha 3 e 5. E para onde ele vem, de onde ele vai, né? Linha 3 e 5, estão acompanhando aí o caminho, fazendo o percurso. Eles vão lá para a cara B da placa, lá para o outro lado. E ó, main mic aqui, linha negativa, passa por esse jumper que fica nativo da placa, tem um capacitor de acoplamento aqui e entra no provavelmente um codec de áudio aí. E o main mic positivo também faz o mesmo percurso aí, tá? Só que entra em outro capacitor de acoplamento, certo? Então nós temos aí alimentações do nosso codec, tá? Uma linha de 3P3. Então nós precisamos focar nisso daí primeiro. De resto, pessoal, não é importante porque as outras linhas aqui, né, elas são referentes ao microfone secundário, que é o mic 2, tá? E referentes aí também a receiver, que é o alto-falante auricular, e o amplificador, o speaker, né, que é o alto-falante principal, certo? Então a gente não precisa focar nisso, que o alto-falante principal está funcionando, tá? O receiver e o mic 2 eu não testei, mas isso é uma coisa para outro momento, tá? A falha entrou como mic 1, então já foi trocado dock, não resolveu, então vamos focar nisso daí. Eu vou pegar aqui o multímetro, vou bater condição reversa, só para relembrar um pouquinho aqui do que foi que eu identifiquei. Tá, então nós vamos lá para o FPC de carga, né? E vamos bater condição reversa nas linhas aí do microfone principal. Vocês estão vendo aí na tela, ó, tá aí para vocês. Primeira linha é do mic bias, né? É a alimentação de 2P7. Essa linha aqui, azul mais clara, é do microfone, só que a linha negativa, né? E a terceira é do microfone na linha positivo, tá? Que tá OL, ó. A linha tá aberta. Vamos medir lá na própria placa, ó. Também continua aberta, tá? Então quer dizer que algum componente em série nessa linha está rompido, ou a própria linha está rompida vindo aí do nosso codec de áudio, que vem do microfone. Então quem é que fica em série aqui? Em série mesmo só vai ter esse jumper, tá? Só esse jumper. E o capacitor, ele é de acoplamento. Então esse capacitor de acoplamento, ele não vai se encaixar nessa linha como em série, né? Como se fosse um resistor, por exemplo, porque ele realmente não se encontra, tá? Então ele só libera a passagem de comunicação aí de tensão para essa linha quando o dispositivo, né, no caso o circuito integrado, enviar um pulso de comunicação para ele. Ele vai fazer o acoplamento dessa linha, tá? Até o momento todo mundo sabe que o capacitor não se encontra dos dois lados, tá? Ele não é uma ponte, ele é um componente, ele está em série no circuito, mas ele não é um componente em série, beleza? Então é muito bom entender sobre isso. E ontem aqui eu cheguei a cortar a blindagem para conseguir passar o orçamento aí para ele, tá certo? Então o que a gente vai fazer aqui?
Vamos verificar agora mais a fundo. Isso daqui eu não lembro de ter visto isso ontem. E a gente tem esses valores aí. Nós temos aí o 408, tá? Mas não temos valor do outro lado, e isso é perfeitamente normal, porque o capacitor não deixa passar esse valor. Então nós vamos conectar aí o microfone e vamos ver se ainda está sem valor. Ó, com o microfone conectado nós temos valor, porque o microfone faz parte do circuito, tá? Então ele é um componente SMD que já está operante na placa, tá bom? Ele está soldado ali, ele já está preparado para trabalhar. Então a linha positiva já tem comunicação, só precisa aí fazer a habilitação desse microfone. Então maravilha, a linha positiva está ok. E a negativa, marca aí pra gente como 0, tá? Esse 0, pessoal, em linhas negativas, eu sempre fico meio com o pé atrás até de passar isso para vocês, porque eu já peguei alguns casos em que a linha negativa ela zera mesmo, porque ela tá aterrada, né? Em alguns setores de backlight aí, por exemplo, a gente vai ver componentes aí que tá zerando, né? Em condição reversa. Então eu não dou muita atenção para isso a primeiro momento. Por quê? O que eu preciso ter? Comunicação com a placa, tá? Não estou falando de protocolo, estou falando de comunicação com a placa, que é garantir que o circuito integrado e os componentes que fazem parte do setor estejam soldados na placa. Como é que a gente garante isso? Com a condição reversa. Junto com isso, eu preciso garantir que não há curto-circuito no setor. A parte que está zerando ali, eu desconsidero por agora, porque pode ser realmente um reflexo da linha negativa. Beleza. Então, quais são os outros pontos que eu preciso medir? No caso aí, a parte que vem de alimentação, né, do circuito integrado, para entender realmente se a parte que alimenta o circuito integrado está ok, soldada na placa, com seus valores íntegros e não há curto-circuito. É onde que eu vou trabalhar isso? Vou para alimentação aí do nosso codec, certo? No caso aí da linha 3P3, aquele capacitor grandão lá em cima. Aí vocês já podem notar o capacitor grandão lá, ó, ele já tem uma oxidação, né? Isso já não é legal. Vamos lá. No capacitor tá lá o valor de 430, certo? Esse valor de 430 aí tá ok. Então, mesmo estando oxidado, não há curto-circuito aí, tá? Nesse setor aí, nessa alimentação. Por quê, pessoal? Por quê? Porque ontem mesmo, que foi que eu fiz? Nessa linha aqui, nós tínhamos um valor aproximado aí de 0,0070, tá? Então isso, de alguma maneira, indica um curto-circuito. Pô, numa linha de alimentação de 3 volts, não posso ter esse valor tão baixo, tá? Não é uma linha de baixa resistência. Inclusive é uma linha de alimentação, tá? Então eu suspeitei disso e para onde eu fui? Seguindo a malha. Então poderia ser esse capacitor aqui que está em paralelo, zerando a malha? Poderia. Mas eu segui a malha aí, realmente vi que tinha um resistor aí em série e ele ia direto para o codec. Então o que foi que eu fiz? Eu retirei esse resistor, tá? Porque ele estava com aspecto feio, então ele estava bem feio. E aí no caso depois aí, se der tudo certo, a gente pode recolocar esse resistor aí. E aí o que foi que eu fiz, ó? Observem comigo. Aqui onde fica o resistor, pro lado que tem os capacitores aí, que vai lá, acho que pro PMIC, né? Tava zerando, com o resistor no lugar. E agora, sem o resistor, ele não zera mais, dá o valor de 433. Então, quando eu medir o outro lado do resistor, teria que ter o valor do circuito integrado, que seria provavelmente aí algo próximo dos mesmos 400 milivolts, tá? E olha para a entrada do nosso codec, quanto tem de valor. Nós temos a linha aí, essa malha está zerando, tá? Então,
onde que tem o curto-circuito aí? O curto-circuito está no próprio circuito integrado, tá bom? A questão é, pessoal, eu não sei se de fato esse aparelho, por ter molhado, pode ter oxidado ali por baixo, eu ter essa oxidação causando esse curto-circuito, ou se realmente o próprio codec foi pro pau, tá? Eu acho que eu tenho um A14 aqui, tá? Então daqui para frente é tudo novidade para mim também, eu já não sei mais o que vai acontecer. Por isso que eu falei para vocês que não tem hora para acabar. Então, se por acaso aí eu realmente tiver e encontrar esse A14 aí 5G, e for realmente a versão 5G, que eu não sei, né? Vai dar pra gente remover esse codec aí da nossa sucata e substituir, se for o caso de ser necessário substituir. Agora, meus amigos, se não for curto-circuito pelo próprio circuito integrado, a gente vai fazer o rebate dele aí e colocar de volta, beleza? Então vamos para cima aí, sem mais delongas, né? E se você já tá curtindo aí esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like aí, compartilhar esse vídeo para a gente atingir cada vez o máximo de pessoas possível, para tornar essa nossa comunidade muito top demais, beleza? Então vamos nessa aí. Acho que ontem mesmo a gente deu uma machucadinha aí, né? Nesse codec. Só para garantir aí, não causar um acidente, né?
Então, ó, oxidação não parece ter. Então é isso, pessoal. Tive que atender uma ligação aqui, acabei pausando o vídeo. Vamos lá então. Eu nem sei mais onde está o codec. Codec removido, ambiente limpo. Qual que é o segmento do raciocínio aqui agora? A gente tem que bater condição reversa do lado que vai para o codec e ele tem que dar OL, porque o codec não está mais lá. Tá? É uma linha de alimentação. Se o resistor está em série e o codec está fora, tem que estar OL. Então, se apresentar qualquer outro tipo de coisa, a gente vai ter que interpretar o que que é. Então, ó, a linha do capacitor continua 460 e a parte do codec aí tá continuando aí, continua acusando curto-circuito. Não pode. O codec não tá aí, não tá errado. Qual que é o problema de tudo isso? Se tiver tudo certinho com a borda, pessoal, é a própria linha aqui do codec que tá aterrada. Tá? Esse pad aqui que tem comunicação com o codec tá aterrado. E o que é isso daqui? É internamente. Tá? Se tivesse um bitmap, ia ser sensacional. Bitmap, a gente ia ver se essa linha é ligada, esse pad é ligado em outras linhas aí, de alguma maneira. Mas não tem bitmap. Em diodo, como será que ele pede para a gente ver a referência lá do conector? Vamos ver. A gente está descobrindo aqui tudo junto, tá? Não tem o que fazer. O conector tá certo. E olha lá, pessoal, que eu falei para vocês, ó, a linha negativa lá do microfone, ó. Ela zera mesmo, tá? E a positiva ela dá OL quando o microfone está desconectado, certo? Então, aqui tá certo. Mas eu não tenho nenhuma referência para lá, né? Porque faz parte aqui desse mapeamento. Então, bom sinal, bom caminho. Vamos abrir aí o layout e o esquemático. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa diferente nessas linhas aí, tá? Mas eu já estou raciocinando aqui uma maneira como a gente vai resolver isso. Então, infelizmente aí o codec tá bom. Era muito melhor se ele tivesse morto. Na pior das hipóteses, a gente procurava outro, né? Vamos lá. As duas telas combinadas. Cara B aqui. O 7004. É o nosso codec. É o nosso codec. Um amplificador. Qual que é aquela linha?
Vamos pelo resistor, né? Que é o R7041. Ele tá aqui em série aí na linha, tá? Achando estranho. Um lado da linha vai para esse capacitor aqui. É um dos lados do resistor. O outro lado do resistor, aqui que interliga também com esse capacitor que está lá embaixo. Será que esse capacitor está em curto e o mapeamento lá do Hardware Solution não está colocando ele no meio da linha? Esse capacitor está em curto, pessoal. Olha só a importância, hein? De entender sobre o esquemático. Não depender só do Hardware Solution, nem bitmap. Acho que se tivesse bitmap a gente pegaria. Porra, não precisava nem ter tirado o codec. Olha só. Poxa vida. Nossa, vacilo nosso. Não foi vacilo por quê? Porque olha só. O que a Borno diz pra gente é que o capacitor está em paralelo e ele é interligado com o pad abaixo do resistor e esse resistor está em série com o codec, certo? No caso, ou o amplificador, não sei, tem que olhar direitinho o que que é. Mas observe direito, ó, até aqui ó, tem a trilha que a gente acabou de ver. Então esse capacitor ele tá ligado diretamente no outro pad do resistor. Então a gente acabou de ver aqui, ó, em condição reversa, que o próprio capacitor tá em curto, ó. Olha lá. O próprio capacitor tá em curto. Então vamos matar a charada aqui, ó. Se eu remover esse capacitor e ele for o causador do problema, a malha agora vai ficar OL. E aí, pessoal? Uma falhinha aí, uma falha bem pequenininha no mapeamento aí da borda. A linha foi mapeada, integrada perfeitamente, mas esqueceram de citar que o resistor está em série, né, na linha, mas não está em série com o codec. Então é isso. Muito dificilmente esse codec vai estar bom agora. Depois que a gente tirou, sendo resinado, sei. Vou arriscar, vou rebalar, tá? Colocar de volta. Vamos ter que procurar um resistor para colocar no lugar aí. Tá? E vamos seguir o plano. Vamos para cima, para cima. Já matou a charada aqui. Estou 7041. Para variar aí. Nos esquemas da Samsung é mais difícil da gente encontrar os valores aí dos componentes, né? Então fica difícil. Se esse resistor for de valor baixo, se a gente fizer um jumper, deve funcionar, pelo menos para teste. A gente já sabe que é um resistor de valor baixo, a gente procura um aí, resistor de 1K, de 0, para colocar. Acho que até 10K aí deve funcionar. Primeiro vamos resolver esse problema aí.
E essas outras linhas, será que algum lugar? Não. Provavelmente tudo que tá branco aqui é OL, tá? Então, por isso que ele soltou fácil ali na placa. Então lá tá tudo limpinho. Eu acho que depois eu vou até trocar esse capacitor aqui também, tá? Garantir aí que depois não vai entrar em curto de novo e lascar com o nosso serviço. Então vamos fazer o serviço aí no codec. Na verdade, acho que o codec é o que manda tensão e esse cara aqui é o amplificador. Vamos tentar, pessoal. Eu não quebrei ele, não machuquei, então. Maravilha. A parte que eu mais gosto aqui, né? Acho que é a que eu mais vou gostar. Vou estrear, pessoal. Vou estrear a minha pinça de rebale. Nossa senhora. Olha só, ó, ó. Essa pinça aqui é própria para apoiar o stencil aí para fazer rebale. Começa a ficar enjoado, né? Para facilitar, vamos ver, vamos ver. Ó, ó, rapaz. Tem que queimar os dedos, hein?
Se não ficar igual, pessoal, quer dizer que não tá distribuindo esse time para todos a mesma proporção, hein? Agora sim. E aí, a pinça aí para rebale tá aprovada, hein? Então, vi na internet aí, pessoal usando, chinês usando. Fiquei curioso e realmente valeu a pena a curiosidade. Tá? Funciona mesmo. Quem faz rebale aí sabe o que eu tô falando. Tá com rebale torto, ficar queimando a mão. Agora é a hora que eu choro, que vocês choram. Ou nós choremos e vós chorais. Acredito nisso. Jamais eu vou achar esse poder. Ufa, ufa, achei. Dá limpar com muita força aí, ó. Achei. Limpinho. Perfeitinho. Bora mandar ver. Ver qual que é o lado certo, né? Óbvio. Para baixo. Certinho aqui, ó.
Alinhado certinho lá. Jogar o calor para fora. Maravilha. Pode esperar a placa esfriar um pouquinho. Ou a gente pode esfriar ela na marra. Bora torcer aí pra ter valor agora dos dois lados. R$ 408 aí, do que a gente viu que ainda estava bom, né? E agora 488 ao lado do codec ou do amplificador aí. Agora tá beleza, tá? Então o que a gente vai fazer? Vou puxar um jumper ali, tá? Naquele resistor, no lugar do resistor, né? Para ver se a gente consegue usar um fiozinho curto. Tem muita fuleiragem. Então aí ficou com o valor de 420, certo? Beleza. Negativo lá. Positivo OL, porque tá sem o flex aí. Pessoal, tem que funcionar. A gente seguiu a análise corretamente aí, tem que funcionar. E outra. A única coisa que atrapalhou a gente aqui, fez o reparo demorar mais tempo, foi aquele lancezinho lá do esquema elétrico, tá? Fora isso, pura análise. Vibrou. O backlight já tinha sido reparado, né? Beleza. Agora vamos testar o microfone.
torcer para esse resistor ser de baixa resistência, né? Tchan, tchan, tchan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vai lá, pessoal. Vou entrar nessa daqui que eu acho que é melhor. Lá. 1, 2, 3. Ligou? Porque eu puxei o flex aqui. A empolgação. Não, tá ligado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Eita, nós, hein, pessoal? Que reparo, hein? Que reparo, meus amigos. Pessoal, vou entrar nessa daqui que eu acho que é melhor. Show de bola, é isso aí. Muito top. Então aquele resistor, pessoal, é de baixa resistência, né? A gente pode pegar um resistorzinho ali de zero, colocar no lugar só para não deixar a malha com jampas, tá? E pau na máquina, é isso aí. Então, pessoal, é o seguinte, vou substituir aquele resistor, tá? E colocar outro capacitor na malha também ali, tá bom? Também vou ver se eu encontro o valor dele. Se eu não encontrar também, eu prefiro não colocar, para não estabilizar a linha. Mas deixar bem claro para vocês aí que a análise ela faz as coisas funcionar, né? Então encontramos um pequeno equívoco lá na borda, né? Não é comum isso acontecer, mas a gente tem que estar preparado para esse tipo de situação, tá? Então mais um aparelho que a gente conseguiu recuperar, graças a Deus. E já deixo agradecimento aqui por vocês estarem aqui comigo, beleza? Vocês estarem aqui, ter assistido o vídeo até o final, tá certo? Então não esquece de compartilhar, não esquece de curtir aí. Isso me motiva muito para cada vez mais eu traga reparos para nós aqui, tá? Conseguimos aprender cada vez mais aí, tornar nossa comunidade top de linha, beleza? Então, pessoal, a Anakin fica por aqui. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês, tá? Então, valeu, é listo!